Se você pudesse receber um tipo de fórmula para que você pudesse ter muito mais fé, você seguiria essa fórmula? Lembrando que através da fé você poderia alcançar tudo o que você precisasse para resolver os seus problemas e para poder conquistar coisas na sua vida. Você iria seguir essa fórmula? Minha vontade é ser um homem com uma empresa grande e eu vou seguir a visão que Deus tem e edificar aquilo que o Senhor deseja. Oi, meu nome é Eduardo Viegas e eu tenho esse canal já há alguns anos, nos quais eu sempre coloquei alguns tipos de vídeos, músicas. Meu nome é Eduardo Viegas. Meu nome é Eduardo Viegas e, bom, muitas coisas aconteceram na minha vida e eu quero voltar com esse canal, sempre trazendo ensinamentos bíblicos, músicas autorais próprias e trazer algum tipo de edificação, inspiração para quem estiver assistindo aí. Nesse primeiro vídeo eu gostaria de falar um pouco sobre o tipo de jejum que aumenta a nossa fé. Eu gostaria de iniciar o canal falando sobre isso. E a passagem que eu gostaria de citar está em Marcos capítulo 9. E é sobre aquele jovem epilético. Talvez você já tenha lido isso. E o jovem epilético, ele tinha um tipo de problema que pessoas normais não tinham. O que eu diria como pessoas normais? Pessoas que estão seguindo o seu dia a dia, seguindo a sua rotina e trabalham, dormem, vão resolver sua vida e não tem nenhum tipo de problema espiritual. Ele não era uma pessoa normal. Um espírito se apossava dele e fazia com que constantemente ele fosse jogado no fogo ou na água. O próprio espírito maligno fazia isso. Então ele tinha um problema atípico. Ele tinha uma situação que o pai dele, a mãe ou a família não conseguia resolver, nem mesmo ele. Então, aquele homem, o pai desse jovem, ele se encontra com Jesus e ele faz a seguinte indagação: Jesus, o Senhor pode me ajudar? Eu tenho um filho que ele é lunático, ou outras traduções, ele é epilético. Ele tem umas crises, uns ataques muito fortes e muitas vezes ele é jogado na água, no fogo, para tentar matá-lo e nós não sabemos o que fazer. Então era um tipo de problema que exigia um tipo de fé que aquele homem não tinha. Tanto é que nos versículos seguintes do capítulo de Marcos 9, aquele homem ele diz: Senhor, se tu podes nos ajudar, nos ajude agora. Se você tiver fé, então os seus problemas vão ser resolvidos. É basicamente isso, parafraseando o que Jesus disse. Então aquele homem disse a seguinte frase, que ela é uma frase que precisa ficar marcada na nossa mente. Ele diz: Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ou na versão NTLH, ele diz bem assim: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Então, a fé, ela é uma coisa que pode ser estimulada, pode crescer. Esse é um dos capítulos que eu gosto muito, porque se trata sobre fé. E como a fé não é uma coisa que a gente simplesmente tem ou não tem. Ou quem não tem, não pode ter mais. Claro, cada um tem o seu tipo de fé, a sua qualidade de fé, o seu tamanho de fé. E tem pessoas que não têm nenhum tipo de fé espiritual, talvez fé natural, fé para conquistar, fé para trabalhar, fé para fazer coisas normais. Mas a fé espiritual, ela é uma coisa que pode ser adquirida, ela pode ser pega. É como se pudéssemos receber a fé. Então aquele homem disse: Senhor, ajuda a minha falta de fé. Ajuda a minha incredulidade, ajuda-me a ter mais fé. Muitas vezes nós precisamos utilizar o pouquinho de fé que nós temos. A fé ela é como uma atitude. A fé é como a certeza de uma coisa. E às vezes nós não temos essa certeza. O contexto aqui é de um homem que tem um tipo de problema que é tão grande que ele precisa ter uma fé grande para resolver esse problema. E a maioria de nós, meros mortais, nós não temos fé o suficiente para resolver os nossos maiores problemas. Quais são os nossos maiores problemas? Os nossos problemas são financeiros, são contas que nós não conseguimos pagar. Nossos problemas também se resumem a uma vida sentimental, uma vida amorosa cheia de conflitos. Talvez filhos que estão passando por problemas de saúde ou por coisas que não envolvem finanças e saúde, mas envolvem a própria vida espiritual. Pessoas que não conseguem se firmar em Deus, não conseguem ter paz na vida, pessoas que sofrem de depressão, talvez você seja assim. Então são problemas que estão fora do seu controle. Você não pode apertar um botão e falar bem assim: pronto, acabou.
Quem dera se isso pudesse acontecer. Mas através da fé, era exatamente o que estava acontecendo aqui. Através da fé, esse problema poderia ser resolvido. Eu não sei qual é o seu problema, mas talvez ele seja bem menor do que esse desse menino, que tem um espírito maligno que tentava matar ele às vistas de todo mundo. Talvez a morte que esteja acontecendo na sua vida seja mais silenciosa, porém ainda assim ela é verdadeira. E pelo fato dela realmente ser verdadeira, dela estar acontecendo e você não conseguir resolver isso, é preciso aprender como ter fé. É preciso saber como esticar a sua fé ou como utilizar a fé que você tem para que Jesus te dê mais fé para resolver esses conflitos. Então, entendendo o contexto que aqui está acontecendo, esse homem, ele diz para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade. Jesus tinha dito anteriormente: se você tiver fé, tudo é possível. Então, naquele momento que aquele homem responde a Jesus: Senhor, me ajuda. Senhor, me socorre. Senhor, ajuda com a fé que eu não tenho. Era como se ele dissesse: Senhor, me ajude com a fé que eu não tenho. Me dê a fé que eu não tenho. Me dê a fé que eu não consigo ter. Porque está até Jesus. Aquele homem chega até Jesus. Aquele homem começa a orar. Aquele homem começa a falar com Deus. E nós precisamos falar com Deus, até que Deus responda a nossa oração. E qual que é o caminho prático para poder fazer isso? Talvez você precise de uma coisa clara: o que fazer? O que é preciso fazer para aumentar a fé? Bom, o livro de Romanos, eu vou deixar os versículos aqui, que alguns eu não lembro de cabeça, diz que a fé vem pelo ouvir. E aqui nesse mesmo contexto, os discípulos eles tentaram expulsar aquele espírito maligno e não conseguiram. E Jesus disse para eles que isso só poderia ser possível através da oração e do jejum. Bom, e o jejum é um dos pontos que é primordial para que a fé ela possa crescer. Vamos lá, por etapas. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, então entender o que a Bíblia está falando é entender qual é a vontade de Deus sobre a sua vida. Talvez te disseram que esse problema é um problema que Deus mandou para poder provar você, provar a sua vida. Talvez você pense que esse problema é um problema que não tem soluções, porque os médicos disseram que é impossível. Então, seja qual for esse tipo de problema, a Bíblia diz que é a vontade dele curar não só o corpo, como também a alma, como também o nosso coração, simbolizando a nossa alma. É preciso entender qual é a vontade de Deus para que nós tenhamos a fé começando a crescer em nós. E é preciso orar. Jesus disse: esse tipo de espírito, essa casta, essa espécie de espírito, essa espécie de demônio, de problema, não pode ser expulso sem oração e jejum. Então, orar, falar com Deus, determinar o que Deus está já determinando sobre a nossa vida. Se Deus disse que Ele deseja nos curar, então nós precisamos também determinar o que Deus disse. Se Jesus, lá em Mateus 10, tinha dito: discípulos, podem ir, podem pregar e podem curar. E quando eles estão aqui nesse contexto, os discípulos não conseguem fazer o que Jesus já tinha falado que eles conseguiriam fazer. Então, tem momentos na nossa vida que Deus já disse coisas que nós, nos nossos olhos, não conseguimos ver. Parece que o que Deus falou não é verdade. E é quando nós achamos que Deus não é de verdade, quando achamos que Deus não falou de verdade ou nem é real. Mas a verdade é que nós temos um papel e uma responsabilidade a desempenhar para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Então Deus tem uma vontade. A vontade dele é curar, é tocar, é aumentar a nossa fé, é ter mais comunhão conosco, é nos ensinar, é falar conosco que nós reconhecemos sua voz. E para isso acontecer, é necessário que nós tenhamos fé. E o jejum, que é a abstinência de alimento, é tirar períodos, horários para se abster de alimento. Você vai, por exemplo, tirar 8 horas de tempo. Um período, por exemplo, de meio-dia a 20 horas, por exemplo. Que nesse período você vai orar, você vai ler a Bíblia e você vai determinar a vontade de Deus sobre a tua circunstância. É assim que o jejum começa a ter efeito na nossa vida de oração. Ele começa a trazer fraqueza para o nosso corpo. No princípio do jardim, o homem caiu por causa do que ele comeu. Ele caiu através da comida. E a maneira, muitas vezes, de nós aumentarmos a nossa fé, a maneira de nós termos mais comunhão com Deus, é se abstendo da comida que alimenta o corpo para alimentar o espírito. E assim a nossa fé pode crescer,
para que nós venhamos resolver os maiores problemas que nós enfrentamos. Bom, esse é o vídeo de hoje, trazendo basicamente um resumo. É necessário orar, jejuar e é necessário ler a Bíblia para saber a vontade de Deus. Esse ficou um vídeo um pouco longo, mas eu creio que talvez possa ter te edificado. Se te edificou, se te ajudou, envie esse vídeo para um amigo, fala para essa pessoa bem assim, você precisa ver isso. Envia para alguém que está passando por algum problema, precisa de uma direção, precisa praticar alguma coisa. Independente do tamanho do vídeo, eu acredito que se tem alguém realmente precisando, as pessoas não se importam muito com isso. Então envia para essa pessoa, faz um marketing legal do tipo, você precisa escutar, isso vai te ajudar muito, porque assim as pessoas elas podem receber ajuda. Às vezes a gente está precisando de ajuda, mas a gente não vai atrás dela. Então seja a ponte para os seus amigos, para as pessoas que não entendem como fazer algumas coisas ou não entendem sobre como a fé funciona. Então, se isso pode ajudar, eu fico muito agradecido por poder estar ajudando alguém. Se inscreve nesse canal, recomenda para alguém, ativa o sininho para receber novas notificações. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários e fica atento para os próximos vídeos, que eu creio que vão ser um pouco menores, mas seja feita a vontade de Deus. Então é isso, valeu, muito obrigado, tchau, tchau.